Lucas, irmão, fale um pouco sobre a questão do Apocalipse, livro no qual é usado para amedrontar fiéis, e sobre o mesmo não ser inspirado, e bem como Cristo ensinou, o fim do mundo é individual a partir do momento que morremos. Muitas pessoas se preocupam com o Apocalipse e esquecem de buscar a salvação individual. Aliás, o Apocalipse é cheio de metáforas e nunca entenderam e ninguém jamais entenderá. Perfeito, Lucas, é isso mesmo. A salvação é individual, não vai existir um fim do mundo, porque Jesus já veio, ele já ensinou o que ele tinha para ensinar, e agora não é ele que vai nos encontrar, não é ele que vai se encontrar com nós, com a gente, como pensa ainda o cristianismo e muito burramente. Somos nós quem vamos nos encontrar com ele com a nossa morte. Então, digamos assim, o apocalipse é individual de cada um. Eu morri e o mundo acabou para mim, né? O livro do Apocalipse de João é um livro que João escreve, e lembrando que esse João não é o João evangelista, tá? Esse João é um João que estava exilado na ilha de Patmos. Provavelmente ele era discípulo de Paulo de Tarso. E ele, como estava preso, escrevia cartas para as comunidades cristãs. Só que essas cartas, para chegar até lá, né, ele não podia deixar muito claro o que ele estava escrevendo, senão eles iam queimar. Então ele escreveu em imagens fantasiosas, metafóricas. Então a besta que vai emergir sobre o mar, a besta que paira sobre os sete montes. Qual que é o sétimo? Roma. Roma era conhecido como a terra dos sete montes. Então o que ele está querendo dizer assim? Que a besta é o Império Romano, que naquela época estava prendendo os cristãos, matando os cristãos, mas que um dia tudo isso acabaria e a besta seria derrotada, que seria o Império Romano. Então, na verdade, esse apocalipse da Bíblia, que é o apocalipse de João, já aconteceu. Foi a queda do Império Romano. A besta do apocalipse, a prostituta do apocalipse, que é Roma, né? Tudo isso já aconteceu porque Roma caiu. Então, por isso que muitas pessoas têm medo e não deve ter medo de nada. O livro do Apocalipse é um livro simbólico que quer dizer exatamente isso. É uma linguagem codificada de cartas que João escreve para os cristãos, mas numa linguagem que quem lesse não ia entender. Por isso que passava. É mais ou menos o que acontecia na ditadura aqui, né? Você fazia letras de músicas com mensagens cifradas para os censores não entender nada e não punir. Mais ou menos isso. E aí fala da besta e tal, que vai surgir do mar, mas que aí vem o filho do homem, destrói a besta. Tudo isso é a queda do Império Romano, né? Embora, se a gente fosse olhar, ter uma visão assim espiritual em cima do Apocalipse, ainda tem algumas bestas em Roma aí que ainda atrapalham.